Senhoras e senhores, boa noite. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e a Subseção de Guarulhos têm a honra de recebê-los para a sessão solene de desagravo do advogado Marco Antônio de Souza, ofendido em suas prerrogativas profissionais. Eu sou Luana Campos, serei a mestre de cerimônias na condução deste evento e contamos com Guilherme Serpa e Igor Calumbi, os intérpretes de Libras deste evento. Agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Doutor Leandro Sarcedo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Doutor Alcides Leme da Silva Júnior, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 14ª Região da OAB São Paulo. A diretoria da Subseção de Guarulhos. Estão presentes o doutor Eduardo Ferrari Geraldes, presidente da subseção. O doutor Rodrigo Prates, secretário-geral da Subseção de Guarulhos. Conosco o desagravado, doutor Marco Antônio de Souza. O orador, doutor Alexandre de Sá Domingues, advogado criminalista, que foi presidente da Subseção de Guarulhos no triênio 2016 a 2018. Registramos e agradecemos ainda as ilustres presenças. O doutor Leonardo Souza Costa, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Guarulhos. Doutor Ricardo Alexander Martins, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas para o Núcleo Aeroporto Polícia Federal. Bem como o doutor Luiz Gustavo Silva Pinto, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas para o Núcleo Prisional. O doutor Francisco Carlos Bueno, presidente da Comissão do Idoso e da Pessoa com Deficiência da OAB de Guarulhos. Doutora Denise Kogaki Monteiro, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Guarulhos. Doutora Lucimar dos Santos Romão, presidente da Comissão de Ética, Disciplina e Fiscalização da OAB Guarulhos. Doutor José Fabiano Moreno Gonçalves, vice-presidente para o Núcleo de Direito da Criança e do Adolescente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Guarulhos. Neste momento, convidamos a todas e todos, em posição de respeito, para acompanharem o hino nacional brasileiro. E, em seguida, acompanharemos o hino a Guarulhos. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso feito à própria morte. Ó pátria amada, toda a praça, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, navio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e sorte base do colosso, e o teu futuro expressa a grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil foram da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos limpos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o teu sempre estrelado. E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça tua forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem Deus te adora contra a morte, terra adorada. Entre outras vidas no Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Sob o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfragando, beirando por ir. Tuas praças são livros abertos, onde lemos futuro de glória. Crispiniano e Bueno fulguram como vultos eternos na história. Que o teu nome em mais um centenário e na língua tupi proclamado seja um hino de paz e esperança, por teu povo feliz entoado. Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Tu és hoje cidade e progresso, uma terra que vence de pé. Eia, pois, guarulhenses, avante, com bravura na luta febril, por São Paulo e por tudo que é nosso, ele é acima de tudo o Brasil. Anunciamos o doutor Leandro Sarcedo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que procederá à abertura oficial desta solenidade de desagravo. Muito boa noite a todas e todos os amigos, muito boa noite, presidente Ferrari, muito boa noite ao nosso... Espera um pouquinho que mudou aqui. Só um segundinho, amigos, que saiu da tela. Muito boa noite ao nosso querido desagravado, doutor Marco Antônio de Souza, com muita honra, muita alegria que a Seccional São Paulo, acompanhada em conjunto, né, com a subseção de Guarulhos, dá início hoje, inaugura essa sessão de desagravo ao doutor Marco Antônio de Souza, augurando, solicitando, pensando
os melhores sentimentos para este momento, que é um momento sempre muito sublime da advocacia, um momento em que o legislador guardou para que aqueles que ofendidos em sua honra, no exercício profissional, possam ter, então, a sua autoestima, ser por meio deste abraço coletivo, desse abraço virtual de toda a classe, ter a sua honra, a sua autoestima profissional reconstituída e assim voltando a confiar ou reforçando a sua confiança nessa profissão que, sem demérito das demais, é a profissão mais linda de todas. Então, dito essas pequenas palavras, essas belas palavras, dou por aberta essa sessão de desagravo, cumprimentando mais uma vez na pessoa do nosso presidente Eduardo Ferrari, todas e todos aqui presentes. Agradecemos ao doutor Leandro. Em seu dia a dia, a advocacia enfrenta sérias restrições para fazer valer os direitos de seus clientes e diariamente em todo o Brasil, profissionais são constrangidos e maltratados por várias autoridades. Para exercer bem o seu trabalho, a advogada e o advogado precisam ter garantias objetivas, às quais damos o nome de prerrogativas, que servem como um escudo, uma couraça para protegê-los das arbitrariedades, das perseguições e demais limitações ao amplo exercício da defesa, direito constitucional de todas e todos os cidadãos. A advocacia precisa manter a vigilância e pressão para que tais garantias sejam respeitadas e cumpridas, e para coibir as violações, ofensas e arbitrariedades perpetradas pelas autoridades, é que existe um instrumento de defesa denominado desagravo público. O desagravo público é uma medida efetivada na defesa da advogada e do advogado que tenha sido ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. É um instrumento de defesa dos direitos e das prerrogativas da advocacia, previsto no inciso 17 do artigo 7º da Lei 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Entendendo a Comissão de Direitos e Prerrogativas de que, de fato, houve a violação de prerrogativas, esta se pronunciará a favor do desagravo público, encaminhando os autos ao Conselho Regional de Prerrogativas da OAB São Paulo para julgamento do desagravo público, ocorrendo a votação, em sua maioria, pela concessão do desagravo público, será designada a data, hora e o local, cientificando as partes envolvidas da sessão solene de desagravo público. É preciso que cada advogada e cada advogado, quando sofrer violação de suas prerrogativas, se imponha, com respeito e urbanidade, nunca se rebaixe a nenhuma autoridade e prontamente leve o fato à Comissão de Direitos e Prerrogativas local, para que juntos possamos atuar com pujança, atitude e firmeza na valorização da nossa classe. Lembrem-se, as prerrogativas são da advocacia, mas o direito é do cidadão. Anunciamos agora a palavra do doutor Eduardo Ferrari Geraldes, presidente da subseção de Guarulhos e, neste ato, presidente desta sessão solene de desagravo. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Sempre uma grande satisfação podermos estar reunidos e, neste momento, para aqui expressar o nosso apoio, a nossa incondicional força perante aqueles que são violados no pleno exercício da sua profissão. Portanto, saúdo, neste momento, desagravado desta noite, Dr. Marco Antônio de Souza, advogado aguerrido,
advogado que representa a nossa instituição sempre de forma digna, sempre de forma pujante. Quero fazer aqui também uma saudação especial ao orador desta noite, meu amigo e sempre presidente, Dr. Alexandre de Sá Domingues, que acabou assumindo esta missão de última hora. Desde já, presidente Alexandre, lhe agradeço por sua pronta atenção. Faço uma saudação também especial ao presidente do Conselho de Prerrogativas, do 14º Conselho de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, competente para a julgamento das ações no caso do Alto Tietê, aqui a nossa grande região, Dr. Alcides Leme. Saúdo também o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas Estadual, Dr. Leandro Sarcedo, e peço que estenda os nossos cumprimentos a toda a diretoria executiva da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, em especial o presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Saúdo também o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Dr. Leonardo Souza Costa, e também saúdo o Dr. Ricardo Martins, ligado diretamente à pasta que avalia e que interfere nos momentos críticos, onde mais adiante saberemos o que houve para que o doutor Marco Antônio fosse desagravado, o doutor Ricardo Alexander Martins. Saúdo também todas e todos, na pessoa da nossa secretária adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional, doutora Margarete de Cássia Lopes. Seja muito bem-vinda à OAB Guarulhos, doutora Margarete. Também, para finalizar e assim estender a todas e todos que se encontram, saúdo as mulheres presentes nessa nossa sessão, em nome da doutora Lucimar Romão, presidente da Comissão de Ética e Disciplina da nossa subseção. Faço estender a todas e todos os cumprimentos. Muito bem, falando de direitos e prerrogativas, é certo que estamos passando por momentos críticos, passando por momentos duros. Entretanto, é fato que a advocacia nunca se curva às arbitrariedades. A advocacia jamais cede. Prova disso são as intervenções ocorridas durante a ação e o trabalho efetivo do Dr. Marco Antônio de Souza. E digo de antemão, se fosse hoje, Dr. Marco, muito provavelmente haveria uma prisão em flagrante do delegado, porque hoje é crime proibir que o advogado tenha acesso ao seu cliente. E foi isso que aconteceu. Maiores detalhes o nosso orador trará e elucidará. Eu costumo dizer, amigas e amigos, que a advocacia ela é o garante da Constituição Federal. Ela é indispensável, assim vem na letra da lei, no seu artigo 133. Entretanto, alguns desavisados de plantão negam e não concordam e fazem com que a advocacia não execute o seu trabalho principal, que é a defesa do assistido. E por isso, uma força que existe na Comissão de Direitos e Prerrogativas deve sempre prevalecer. Temos visto no dia a dia ações e situações que muitas vezes dificultam e até impedem o exercício pleno da advocacia. Por isso, é necessário que estejamos atentos, é necessário que estejamos alertas, é necessário que conversemos, evidentemente, mas é necessário que tomemos ações efetivas. Lembro que, recentemente, uma magistrada aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proibiu, acreditem, que fossem realizadas audiências nos escritórios de advocacia. Nós tentamos o diálogo, mas o diálogo não veio, e a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil em Guarulhos provocou o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região com um mandado de segurança e cassou dessa magistrada essa decisão ilegal. Ainda existem outras decisões ocorrendo, certamente serão impugnadas da mesma forma. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Eu quero dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil é a força, é a garantia do cidadão, é a garantia do Estado democrático de direito, que, se violado, se o espaço cedido não é ocupado, se o espaço é cedido, não há justiça. Por isso, repetimos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me pronunciar acerca dos direitos e prerrogativas, eu sou enfático em dizer, não se transige
com direitos e prerrogativas da advocacia. Não se dá espaço a qualquer tipo de pseudo-ação e intervenção por parte das autoridades. Temos um histórico aqui em Guarulhos de uma luta constante, muitas vezes confundida com o fato de sermos bélicos, mas sim, em se tratando de direitos e prerrogativas, não podemos ceder. E se bélico tivermos que ser, bélicos seremos, pois a Comissão de Direitos e Prerrogativas é o braço forte do advogado, que é o primeiro e que está ali, à linha de frente, em defesa do seu, em primeiro lugar, assistido e também da Constituição Federal. Uma violação de prerrogativas não fere só o advogado, não fere só o cidadão, fere toda a dignidade da advocacia. Portanto, doutor Marco Antônio de Souza, parabéns por sua força, parabéns por sua insistência, parabéns por sua persistência em levar à instituição Ordem dos Advogados do Brasil a sua indignação, a sua dificuldade de exercer a advocacia. No caso concreto, o absurdo dos absurdos aconteceu, porque até mesmo os agentes da OAB foram impedidos de fazer prevalecer o direito do advogado e da advogada. Não podemos ceder, não podemos cessar. Desta forma, saúdo mais uma vez todas e todos, esperando que momentos como estes não se repitam, mas alertando as autoridades que, se necessário for, as medidas todas elas serão tomadas. Muito obrigado, amigas e amigos. Gratos ao doutor Eduardo Geraldes. Passamos a palavra ao doutor Ricardo Alexander Martins, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas para o Núcleo Aeroporto Polícia Federal. Muito boa noite, saúdo a todos, na pessoa do nosso presidente, doutor Eduardo Ferrari Geraldes, que na gestão passada era presidente de prerrogativas, a qual eu ainda, sendo jovem advogado que sou, comecei a participar e me apaixonei pela questão, porque assisti, quando estudante, um desagravo público, e vi que ali estava sendo colocado o respeito à pessoa, a dignidade da profissão e da pessoa acima de todas as coisas. Dali em diante, nunca mais abandonei a comissão, e até hoje eu estou aí tentando, de todas as maneiras, colaborar, porque, de fato, eu vejo como uma das partes mais importantes. E saúdo especialmente o desagravado Marco Antônio de Souza nessa noite, e quero te dizer que nós estamos aqui o tempo inteiro pensando em como melhor prestar esse socorro aos advogados. E se eles todos também lutassem para chegar até onde deve se chegar, para que nós pudéssemos ter o desagravo e insistíssemos nisso sempre, certamente as autoridades começariam a prestar atenção que eles estão sendo minoria. Eu acredito e sei que juntos somos mais fortes. Eu agradeço por esta palavra e muito boa noite a todos. Graças ao doutor Ricardo. E registramos as ilustres presenças da doutora Margarete Lopes, secretária-geral adjunta da OAB São Paulo, bem como do doutor Ricardo Dias, vice-presidente para o Núcleo Previdenciário da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos, doutor Luiz Antônio Costa Cabral, assessor da Presidência para Assuntos Esportivos, doutora Patrícia Ferreira de Lima, secretária da Comissão da OAB Concilia da OAB Guarulhos, doutor Rodrigo Lázaro da Silva Cunha, vice-presidente para o Núcleo Polícia Civil e Polícia Militar da Comissão de Prerrogativas da OAB Guarulhos, e o doutor Fernando Benirri Júnior, secretário da Comissão do Idoso e da Pessoa com Deficiência da OAB Guarulhos, bem como a doutora Natália Gomes Miranda, presidente da Comissão de Comunicação da OAB Guarulhos. Convidamos para o uso da palavra o doutor Leonardo Souza Costa, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos.
Obrigado, Luana. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional São Paulo, a quem eu estendo os cumprimentos ao presidente da Seccional, Dr. Leandro Sarcedo, e toda a diretoria da Seccional São Paulo. Meus cumprimentos ao presidente Eduardo Ferrari, nosso presidente, meu inspirador, pessoa que eu não canso de agradecer a confiança que me deu em passar o bastão dessa Comissão de Direitos e Prerrogativas, né? Mas também reclamo, né, das dificuldades de conduzir, né, de tentar conduzir essa comissão com a maestria que o Dr. Eduardo Ferrari sempre conduziu. Então, receba meus cumprimentos e, novamente, agradeço a confiança. Meus cumprimentos ao Dr. Alexandre de Sá, o nosso sempre presidente, hoje funcionando como orador nesse ato solene, e também agradeço ali a confiança do Dr. Alexandre de Sá, que me convidou a fazer parte, né, da Comissão de Prerrogativas e nomeou na oportunidade como presidente, como secretário. Após sendo secretário do Dr. Eduardo Ferrari, após fui conduzido para a vice-presidência do núcleo do penitenciário, né? E agora, né, estou como o presidente aqui da nossa comissão e graças a uma ideia do Dr. Alexandre de Sá, que me convidou lá no início, né, o meu objetivo era direito criminal, comissão de direito criminal, mas aí ele me chamou para um café e para um papo no escritório e ele mesmo me apontou e falou, não, doutor, você é prerrogativas na veia. E hoje estamos aí conduzindo, né, tentando conduzir da melhor maneira possível, tempos difíceis, tempos nunca imagináveis, ao menos por minha pessoa, né? Estamos vendo coisas que eu acreditava que isso poderia acontecer, tão somente quando vivíamos num período de exceção, né, do militarismo. Acredito que tem situações que nem no período de exceção, né, eu acredito que essa agressão que nós vimos àquele advogado de Goiás, eu acredito que nem na época do regime militar tivemos, ao menos em público, né, uma ação daquela. Né, momentos muito difíceis. Eu gostaria de cumprimentar o meu vice-presidente, doutor Ricardo Martins, né, que hoje está aqui nomeado para o núcleo da Polícia Federal do Aeroporto, né? Inclusive, coincidentemente, hoje, né, o desagravado aqui, né, foi violado em suas prerrogativas ali exercendo a sua profissão junto à Polícia Federal do Aeroporto, onde temos uma demanda muito grande ali de pessoas que desembarcam no país sem visto, onde, na oportunidade, algumas têm um pedido de refúgio, outro não, e ali sempre são criadas dificuldades, desembaraço. Hoje, talvez, não mais, acredito que não esteja tão mais embaraçoso como na época do Dr. Marco Antônio, mas ainda continua. Tivemos recentemente uma ocorrência ali no aeroporto, mas o Dr. Ricardo Martins, nosso guerreiro, sempre à disposição, né, esteve lá, juntamente com o advogado que estava tendo ali as suas prerrogativas violadas. E prerrogativas, eu entendo que é isso, Ferrari. O defensor de prerrogativas, quem se submete, né, a assumir um cargo aqui, ou ser um trabalhador de prerrogativas como membro, ou até mesmo colaborador, ele tem que estar disposto a isso, né? Tem que estar ali no chão de fábrica, ali na delegacia de polícia, na madrugada, o horário que for, estar ali juntamente do advogado que está sendo violado, né? É igual nós, né, Ferrari, no Ministério da Advocacia Criminal, né? Estamos sempre ao lado do réu, ali no mesmo ali ao lado do réu, não somente está o advogado criminalista, e desse mesmo modo está aqui o advogado que se predispõe a defender prerrogativas. Gostaria de cumprimentar todas as advogadas presentes na pessoa da doutora Denise Monteiro, a presidente da Comissão da Mulher, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada,
E, por último, né, e mais importante, né, vou cumprimentar propositalmente o nosso desagravado, doutor Marco Antônio, e não sei te dizer se hoje é um dia feliz ou é um dia triste, né? Embora uma solenidade feita para tentar acalentá-lo, né? Para desagravá-lo, né? Mas isso, de certo, que faz relembrar toda aquela situação absurda, né? Tive acesso aos autos e toda aquela situação absurda que também acredito que somente num regime de exceção, né? Inclusive os membros de prerrogativas foram postos para fora da delegacia de polícia, né? Então, já tivemos a oportunidade, né, eu, doutor Eduardo Ferrari, doutor Rodrigo Cunha, que está aqui presente, estarmos ali na delegacia do aeroporto, né, e o policial colocar a mão na arma, o delegado ali de plantão, a mão na arma, e falar, estou me sentindo ameaçado, né? Imagina um advogado que está ali desarmado, muitas vezes sozinho, né? Como que ele está se sentindo? Se o próprio delegado falou que quando tinha 3 membros de prerrogativas ali, mas ele estava se sentindo ameaçado por falta de fundamentação legal, né? Então, quando não há fundamentação legal, né, essa é a arma, né? A arma ali do violador de prerrogativas. Então, receba meus cumprimentos, doutor Marco Antônio. Gostaria de parabenizá-lo pela coragem que teve ali de até o fim, estar ali lutando pelo direito do assistido, né? Porque a prerrogativa primeiramente é do assistido, né? Essa é a nossa função, nós só estamos no exercício da advocacia, né? Sempre em defesa de alguém. Então, defender até o fim, né? E como dito pelo nosso presidente Eduardo Ferrari, né? Prerrogativas não se transigem, né? E não devemos ceder espaço, né, doutor presidente? Porque o espaço cedido jamais é recuperado. Então, receba novamente meus cumprimentos e gostaria de parabenizá-lo e devolvo a palavra para a cerimonialista para o prosseguimento dos trabalhos. Gratos ao doutor Leonardo. E registramos as ilustres presenças da doutora Ana Carolina Moreira Santos, conselheira seccional e vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que também compõe esta mesa de honra virtual, bem como as ilustres presenças da doutora Márcia Aparecida Jesus Rassi, secretária da Comissão de Fiscalização de Contas e Obras Públicas da OAB Guarulhos, doutor Cristiano Correa Nunes, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos, e doutor Guilherme Radevessius Dias, vice-presidente para o Núcleo Previdenciário da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos. Com a palavra, o doutor Alexandre de Sá Domingues, advogado criminalista, ex-presidente da subseção de Guarulhos, neste ato, orador desta solenidade de desagravo. Muito boa noite a todos e a todas. É uma imensa satisfação estar participando desse momento, que poderia ser um momento festivo, mas não é. É um momento de resistência, um momento de resignação, de indignação e de solidariedade ao colega e a todos os advogados e advogadas que sofrem violações constantes no seu exercício profissional. Quero cumprimentar o nosso querido e eminente presidente, doutor Eduardo Ferrari Geraldes. Conto sempre com esse soldado, sempre que precisar. Estou aqui, para mim é um prazer estar ao seu lado. Você que está ao meu lado há bastante tempo, e um exemplo na defesa das prerrogativas, sempre dando a cara a tapa, sempre enfrentando e sendo solidário nas violações que ocorrem, infelizmente, cotidianamente na nossa sociedade. Então, não poderia negar um pedido de Vossa Excelência, então recebo os meus cumprimentos efusivos. E também quero cumprimentar aqui o doutor Leandro Sarcedo, a doutora Ana Carolina, a nossa diretora, a doutora Margarete. Quero cumprimentar o nosso coordenador regional, doutor Alcides Leme, o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Guarulhos, doutor Leonardo Costa,
e, na sua pessoa, cumprimentar todos os demais presentes nessa solenidade e me permitam fazer um cumprimento especial à autoridade máxima desta noite, a pessoa que merece todo o reconhecimento pela sua forma de atuação, pela sua coragem, pela sua altivez, que é o doutor Marco Antônio de Souza, nosso colega advogado desagravado nesta noite. Para que a gente possa entender um pouco do que aconteceu com o doutor Marco Antônio de Souza e vermos o absurdo praticado pelo violador dessas prerrogativas, que não foi uma só, doutor delegado de Polícia Federal, Enio de Paula Salgado, consta dos autos do pedido de desagravo que o doutor Marco Antônio de Souza foi procurado por familiares de um cidadão nigeriano que foi inadmitido a ingressar no nosso país e estava numa área do aeroporto de acesso restrito. E, para fazer valer os direitos deste cidadão nigeriano, a família dele procurou o doutor Marco Antônio, que prontamente se dirigiu ao aeroporto, procurando o posto da Polícia Federal. Ali foi atendido, se pode chamar de atendimento, pelo então delegado Enio de Paula Salgado, que, dizendo que o nigeriano ali seria assistido pelo doutor Marco Antônio, encontrava-se em uma área inacessível do aeroporto e que não franquearia a entrada do doutor Marco Antônio, negando-lhe, primeiramente, o acesso, não é? O direito, a prerrogativa que consta no nosso estatuto de consultar-se reservadamente com o cliente. E aqui eu já faço a primeira observação, que já foi destacado por alguns que me antecederam, que prerrogativa não é privilégio. E prerrogativa não dá nem para falar que é direito de advogado, porque, no fundo, prerrogativa é ferramenta de trabalho e é direito, sim, do cidadão, porque é o cidadão o destinatário final da prerrogativa da advocacia. A prerrogativa do advogado, longe de se confundir com privilégio, é um mecanismo que lhe dá a possibilidade de exercer em plenitude o seu sagrado direito de defender os cidadãos. E, naquele momento, ele foi negado esse direito. O doutor Marco Antônio, como primeiro defensor das suas prerrogativas, e aqui também me faço um registro, é muito importante o trabalho das comissões de direitos e prerrogativas, mas é inegável que o primeiro defensor é o próprio advogado. O doutor Marco Antônio mostrando conhecimento de causa e, mais uma vez, altivez, ali se manifestou da necessidade de ter acesso ao seu cliente e foi ofendido também, não só na negativa de acesso, mas também foram-lhe dirigidas palavras ofensivas, faltando à autoridade policial com o seu dever de urbanidade. Dever de urbanidade. O servidor público não faz favor ao tratar os cidadãos e os advogados, por consequência, com respeito. Isso é uma obrigação. Isso não está só no Estatuto do Servidor Público, mas se encontra também no Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal que, no seu artigo 6º, diz nitidamente que não há hierarquia entre juízes, promotores, advogados, delegados ou magistrados, quem quer que seja, e todos devem se tratar de forma respeitosa e recíproca. Aliás, é raro a gente ouvir algum tipo de manifestação, algum tipo de afirmação, de notícia de que um advogado faltou com respeito com uma autoridade, quem quer que seja. Sempre os advogados se dirigem às autoridades com respeito, com lianeza, conforme estabelece o nosso Código de Ética, e nem sempre, ou infelizmente muitas vezes, não encontramos a reciprocidade. Nós encontramos a agressividade, o comportamento reativo, o comportamento desrespeitoso. E não foi diferente nessa oportunidade com o doutor Marco Antônio de Souza, infelizmente. O delegado de Polícia Federal, que exerce uma função cujo concurso é dificílimo, que exerce uma função muito importante,
ali mostrou o seu absoluto despreparo e o seu desprezo com a cidadania e com o exercício da advocacia, ofendendo não só o profissional, mas a pessoa do Dr. Marco Antônio de Souza. Dr. Marco Antônio de Souza não partiu para a ignorância, não partiu para a violência. Dr. Marco Antônio de Souza buscou o judiciário, obteve ali uma liminar, ainda que parcialmente, mas que nitidamente mandava que se respeitasse os direitos fundamentais do migrante, né? E, mais uma vez, tomou ali um drible, né, do delegado, pois o oficial de justiça, comunicando a liminar, comunicou a outro delegado, e quando o doutor Marco foi lá para fazer valer o seu direito de ter acesso ao seu cliente, se deparou novamente com o doutor Enio. E o doutor Enio, ele fez de ombros, deu de ombros, fez de conta que não sabia da existência do habeas corpus. O doutor Marco Antônio acionou a Comissão de Direitos e Prerrogativas e prontamente 2 advogados da nossa comissão aqui de Guarulhos, o então presidente, o doutor Marcelo Marconi Munhoz, acompanhado do advogado Edson Pereira, compareceram ao aeroporto, e lá no aeroporto, dirigindo-se também ao doutor Enio, foram desrespeitados, foram afrontados, não foram reconhecidos como representantes da nossa instituição. Se o desrespeito a um advogado, isoladamente, já é um crime grave, o desrespeito à instituição ali representada mostra, mais uma vez, que esta autoridade não merece ser chamada de autoridade, que essa autoridade, com todas as vênias, ela ali não deveria estar exercendo a sua atividade como delegado de Polícia Federal. Os nossos representantes foram ali quase expulsos, foram ameaçados pelo doutor Enio, né, que disse que eles estavam ali invadindo, além dos cancelos, a delegacia de polícia, o que é um grande absurdo, pois é outra prerrogativa da advocacia, ir além dos cancelos, nos fóruns, nos tribunais, nas delegacias, ingressar nas repartições públicas, tudo isso para fazer valer o seu exercício profissional. E o delegado, acionando ali, de forma até mesmo jocosa, tirando gargalhadas de alguns serventuários ali, de alguns agentes que estavam na delegacia, né? Botou para fora os advogados, ameaçou jogá-los para fora, se dirigiu a um agente falando, olha, os retire daqui, se for necessário, o jogue fora. Isso mostra, meus queridos, minhas queridas, que essa sessão de desagravo, ela é pouco em face da gravidade do que foi praticado por este delegado de polícia. E esse delegado falou, se quiser, venha depois das 22 horas, que vai mudar o plantão, e aí vocês falam com outro delegado. E acabou que estava próximo do horário da mudança do turno, e efetivamente, logo em seguida, que o delegado seguinte assumiu, salvo engano, o Dr. Klaus, ele imediatamente franqueou o acesso dos advogados ao migrante que estava detido, dizendo, é verdade que a área é restrita, mas o que ele fez? Ele trouxe o migrante até a sede da delegacia, as repartições da delegacia, e possibilitou o pleno exercício do direito que assiste ao doutor Marco Antônio de Souza. O doutor Marco Antônio de Souza formalizou um pedido de desagravo. Esse pedido de desagravo foi ali processado pelo nosso Conselho Regional de Prerrogativas e, de maneira unânime, foi deferido. Todos os nossos conselheiros de prerrogativas acolheram o relatório elaborado pelo doutor Tiago, deixa eu só pegar o nome dele aqui para fazer jus aqui ao relator, Tiago Sarges de Mello e Silva, né? E
de forma unânime, aprovaram e estamos aqui hoje para fazer o desagravo. Bem, acho que ficou nítido, né, que entre as violações nós temos aqui a violação ao artigo 6º do Estatuto, a Lei 8.906/94, que estabelece não haver hierarquia e todos devem se tratar com respeito e urbanidade. A violação a pelo menos 2 dispositivos do artigo 7º, o inciso 3º, que fala que é direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, né? E também o inciso 6º, que fala que o advogado tem o direito de ingressar livremente. E na linha B, fala nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença dos seus titulares. Então, ninguém invadiu, a Comissão de Prerrogativas não invadiu a delegacia, né? Não é o domicílio do delegado que deveria fazer jus ao caráter de servidor público, não de se servir do público. Também foi violado ali um direito, acabei não registrando aqui no meu pequeno retrospecto, que os advogados da Comissão de Prerrogativa tentaram fazer ali uma petição de próprio punho para que o delegado fundamentasse por que não estava admitindo o acesso, tal qual foi feito também pelo doutor Marco, que tentou ali dar entrada no pedido de asilo, e também foi negado por esse delegado o recebimento dessa petição, violando uma norma constitucional inserida no artigo 5º, no inciso 34, que fala que é direito de todos, em especial do advogado, né, o direito de petição, de se dirigir ali aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Bem, como bem destacou o nosso eminente presidente Eduardo Ferrari, se fosse hoje, talvez o deslinde tivesse sido diferente, né? Porque nesse meio tempo foi aprovada a Lei 13.869 de 2019, que entrou em vigor aí finalzinho do ano, que fez com que 2 dispositivos, ao menos, pudessem ser acionados contra esse delegado. O crime de abuso de poder, previsto no artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, bem como esta lei alterou o nosso estatuto, inserindo o artigo 7º-B. E no artigo 7º-B, hoje, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, previstos os incisos 2, 3, 4 e 5. Então, nós vemos aqui que o inciso 3º é justamente o inciso que foi violado pelo delegado, que é o direito do advogado se comunicar com o seu cliente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Estas inserções de crimes na legislação, para nós criminalistas, né, no primeiro momento que somos contra o excesso de crimes no nosso país, com a inflação do direito penal, o uso do direito penal para tudo, é absolutamente justificável a existência de crimes de abuso de autoridade numa sociedade que se diz e se pretende democrática. O direito e prerrogativa do advogado, tal qual a democracia, exige constante vigilância. Esta vigilância, que é feita por cada advogado e por cada advogada, deve ser ali amparada pela nossa instituição de forma corajosa, de forma pronta e de forma imediata. Eu me lembro, conforme mencionou o nosso presidente Eduardo Ferrari, quando ele, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas aqui em Guarulhos, com um desafio muito grande de enfrentar uma magistrada que violava de forma contumaz as prerrogativas dos advogados, e não foi de forma beligerante, belicosa, doutor Eduardo Ferrari. Todas as tentativas de diálogo foram feitas como são feitas até hoje.
com toda a magistratura, com as polícias, com o Ministério Público, com os órgãos públicos, como no INSS, mas ali passou de todos os limites do razoável. E de forma pronta, Vossa Excelência, conduzindo a Comissão de Prerrogativas, com o apoio da nossa diretoria, fizemos uma mobilização. E colocamos 150 advogados numa correição dentro do fórum. E mostramos que a advocacia, ela é muito forte, sim, quando todos nadamos na mesma direção. Me desencorajaram naquela época. Você vai se indispor com o juiz, você vai comprar briga com o Poder Judiciário. E eu disse e repito, se nós estamos à frente de uma instituição, se aceitamos alguma incumbência de presidir uma comissão, como disse o doutor Leonardo de Souza Costa, temos que dar a cara a tapa. Se não temos essa coragem, temos que voltar para casa e dar lugar para outros que não tenham esse receio. Pois a advocacia, como já dizia Raimundo Pascoal Barbosa, o advogado precisa ter coragem. Se souber ler e escrever, ajuda. Nós temos que ser intransigentes. Intransigentes. E doutor Marco Antônio de Souza, Vossa Excelência é uma referência para mim. Espero que para toda a advocacia. Não há demérito algum de ter acionado a Comissão de Prerrogativas. Muito pelo contrário, demérito haveria se Vossa Excelência tivesse voltado para o seu escritório, tivesse voltado para a sua cliente e dito, olha, ele está numa área inacessível, não tem o que fazer. Eu lamento muito. Isso sim seria algo digno de vergonha. Isso sim seria algo digno de desonra para a advocacia. Vossa Excelência foi altivo, buscou os meios judiciais e também o apoio da sua instituição. A nossa instituição só serve para isso, para apoiar os advogados. Quando a gente fala Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é um prédio, ela não é um estatuto, ela é um exército. E o exército tem que ser acionado. E nós temos que estar ali, lado a lado, cerrando fileiras com os advogados que são violados. Para não acontecer e não chegar ao extremo do que nós vimos lá em Goiás essa semana que passou. Que tragédia! O que a gente está fazendo de errado? Que isso ainda acontece no pleno século XXI. Que nós, advogados e advogadas que defendemos o cidadão, não estamos ali defendendo o nosso interesse pessoal. Somos violados dessa forma. Por que a polícia ainda tem essa visão em relação à advocacia? Por que a magistratura tem essa visão? Onde nós estamos errando? Vossa Excelência, doutor Marco Antônio, não errou. Vossa Excelência acertou. Eu lamento que o desagravo de Vossa Excelência não tenha ocorrido de imediato. Tem os trâmites, tem o direito de defesa, tem a pandemia, mas nunca é tarde para se solidarizar a Vossa Excelência. Percebi pelo início da nossa sessão que Vossa Excelência já sofreu outra violação nesse meio tempo. Isso mostra que Vossa Excelência é um advogado ativo, é um advogado corajoso, é um advogado que não foge da luta. Então, mais uma vez, Vossa Excelência é um exemplo. A gente vai envelhecendo na advocacia e vai se acostumando a ficar no escritório, a se enclausurar atrás das nossas mesas. Que a gente não perca a indignação. Enquanto tivermos indignação na advocacia, a advocacia estará viva. E quando formos acomodados, quando nós acharmos que não temos nada a fazer, um exército de quase 400 mil advogados só em São Paulo não pode nunca ceder-se ao comodismo. Não pode nunca ceder-se ao que se tornou praxe, padrão. Então, Vossa Excelência, sem me alongar demasiadamente, quero ouvi-lo. Vossa Excelência é a grande estrela dessa noite, é a grande autoridade dessa noite, né? Receba a nossa solidariedade. O que aconteceu com Vossa Excelência, muito além de uma questão de dano moral à pessoa do Marco Antônio de Souza, é uma violação ao advogado Marco Antônio de Souza,
ao profissional Marco Antônio de Souza, a esta atividade que Vossa Excelência exerce, que está lá no artigo 133 da Constituição, que é indispensável à administração da justiça. Não há como imaginarmos uma sociedade justa sem a advocacia livre, sem a advocacia altiva, sem a advocacia corajosa. Vossa Excelência é um lumiar, é um farol que nos indica como devemos agir quando formos colocados à prova, como Vossa Excelência foi. Receba, pois, a nossa solidariedade, não só a minha, mas de todos nós que estamos aqui e todos os que não estão aqui, mas certamente vão beber da água desse conhecimento que Vossa Excelência ajudou a criar. Muito obrigado, doutor Marco Antônio de Souza. Gratos ao doutor Alexandre. Então, anunciamos a palavra do advogado desagravado nesta solenidade, o doutor Marco Antônio de Souza. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma grande honra poder estar aqui hoje também, ouvir as palavras do doutor Alexandre de Sá Domingues, dizer que realmente me traz um calor e me traz bastante inspiração para continuar na luta, né? Eu queria agradecer também a todos os membros da OAB de São Paulo, da OAB de Guarulhos, e queria também agradecer muito o doutor Eduardo Ferrari, o doutor Leonardo Costa, que realmente eu tive contato com eles em outras oportunidades, e se tem alguém que a gente pode chamar de soldado, são eles. Porque o doutor Eduardo, em uma ocasião, ele foi até o fórum, eu também fui ofendido nas minhas prerrogativas, e ele acompanhou a audiência. Ele pediu, junto com outros membros da comissão, esse dia eu nunca vou esquecer, um dia inesquecível, foi a melhor audiência que eu fiz, porque realmente todas as minhas prerrogativas foram respeitadas, a juíza abaixou a bola ali e tal, e a coisa seguiu. Eu queria agradecer também a secretária, Kátia Vieira Costa Augusto, não sei se ela é advogada também, mas ela me deu todo o apoio, me mandou os e-mails, está sempre muito ativa em tudo que a gente pede. E um especial também agradecimento ao doutor Marcelo Marcondes Munhoz e o doutor Edson Pereira Belo da Silva, que foram os dois advogados que me acompanharam naquele dia, e que a situação foi bastante tensa mesmo, e o delegado, em um momento, chegou a dar voz de prisão para eles, disse que se eles passassem a cancela, eles seriam presos. Então, eu vejo hoje, eu sou desagravado, mas eu entendo que sim, que esse desagravo deveria ser para todos e para a OAB, e porque a violação foi da OAB, foi dos advogados, né? E foi muito grave esse dia. E eu queria, então, estender esse agradecimento especial aos dois que também tiveram ali batalhando comigo nesse dia. Também agradeço a todos que estão ouvindo, todos e todas que estão ouvindo agora, que vão assistir depois, e agradecer a um grande amigo meu, a usar a palavra aqui para saudá-lo, que é o doutor Eduardo Romoff, que eu acho que é mal de Eduardo, né? Porque foi o advogado que me ensinou tudo que eu sei de direito hoje. Também era nessa mesma linha do doutor Eduardo Ferrari. Então, doutor Eduardo Romoff é uma pessoa que eu tiro o chapéu, é meu amigo até hoje, e é desses advogados antigos, né? Que realmente ali tem aquela linha Sobral Pinto, né? Que não abaixa a cabeça mesmo e faz valer a Constituição e as prerrogativas. Agradeço também a todos os meus colegas que estão assistindo, a doutora Ana Amélia Matos, Douglas, Cristiano, o doutor Henrique, e também a minha mãe, que ela advoga comigo hoje, né? Nós temos um pequeno escritório, ela se formou depois de mim, né? Então, quer dizer, muita gente fala, você é uma maçaneta que seguiu a mãe. Não, é o contrário. A minha mãe que é a maçaneta que me seguiu, que ela se formou depois de um tempo, e também está aí na guerra com a gente. Então, agradeço todos eles. Agora, eu queria pedir, né,
E eu gostaria de honrar também esse conhecimento da trincheira, que o doutor Leonardo falou, esse conhecimento do dia a dia, que é um conhecimento que ele meio que se desliga um pouco da academia, né, das faculdades, e eu me encaixo nesse conhecimento. Eu também sou um soldado, eu sou ali da trincheira, e é ali que eu gosto de estar, é ali que eu gosto de fazer valer, eu gosto de ir na delegacia, gosto de frequentar os presídios, então eu gostaria de honrar esse conhecimento, e eu falo, brinco sempre, né, eu não sou doutor, eu não fiz doutorado, né, e aí eu peço licença para ler aqui uma fala que eu acho muito significativa, que eu carrego como um mantra, que é um trecho de um artigo de Luiz Gama, que já naquela época, né, também é uma pessoa que também foi muito importante para a advocacia, e não poderia deixar de passar minha fala sem honrá-lo também, e nesse trecho do artigo ele fala: não sou graduado em jurisprudência e jamais frequentei academias. Ouso, porém, pensar que para saber alguma coisa de direito, não é preciso ser ou ter sido acadêmico. Além do que, sou escrupuloso e não costumo intrometer-me de abelhudo em questões jurídicas, sem que haja feito prévio estudo de seus fundamentos. Esse trecho é um trecho que a professora Lígia Ferreira, ela traz num livro que chama Lições de Resistência, um livro que, inclusive, que eu indico para todos, que traz ali vários artigos do Luiz Gama, e esse artigo foi publicado em resposta a um juiz, numa das demandas dele, no Radical Paulistano, de 29/7/1869. Então, é uma coisa bastante interessante isso. Então, eu sempre falo, olha, eu não sou doutor, me chama de advogado. Eu não sou doutor, não sou douto e não tenho nenhuma pretensão de celebridade, né? Então, acho que isso também é uma passagem importante. Agora, também para sair um pouco né, já que eu tenho a palavra, sair um pouco dessa coisa acadêmica, eu queria recitar aqui uma parte de uma música, que é o que eu gostaria de poder fazer hoje, lá na porta da delegacia da Polícia Federal. Gostaria muito, depois, lógico, passado todo esse tempo, eu acredito que esse delegado já se aposentou, já não está mais lá, mas eu gostaria muito de poder fazer esse gesto. Eu gostaria de pegar um megafone, parar na porta daquela delegacia e recitar essa música. Vamos lá, eu vou fazer uma performance aqui. Negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Negro drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego para não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo agonia, que sobrevive em meio às honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando, o que você tem a ver com isso? Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. E me ver como pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros, escritos. Não é conto nem fábula, lenda nem mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, e agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde para mim.
Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo para vencer. A alma guarda o que a mente tem de esquecer. Olho para trás, vejo a estrada que eu trilhei mocota. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Negro drama de estilo, para ser se for, tem que ser. Se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade. Sempre a provar que eu sou um advogado e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Nessa história eu vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sua frio. Eu vi um pretinho e o seu caderno era um fuzil. Nego drama. Então, é isso que eu gostaria de dizer, seu presidente. Senhor, me desculpa a performance aí, mas eu queria sair um pouco desse trivial, porque eu acho que todos vocês já usaram a palavra e tudo que eu gostaria de dizer, vocês já disseram, né? Eu sei que a advocacia tem enfrentado tempos muito, muito turbulentos, né? Uma coisa muito difícil. Esse advogado agora eu imagino que a necropolítica está chegando na advocacia, porque só está faltando começar a matar, porque apanhar nós já estamos começando a apanhar, né? Vira e mexe, advogado preso, advogado apanhando, né? Teve outro dia aqui em Itaquera, no 103DP, um advogado foi preso porque orientou seu cliente a ficar em silêncio. Então, assim, são realmente tempos muito difíceis. E no aeroporto, a coisa lá também já vem de um tempo, né? Você vê, isso aí aconteceu em 2014, e hoje ainda temos aí relatos, né, de violações, e esse caso específico é um caso que me marcou muito, porque a minha luta com refugiados, com estrangeiros, é uma luta identitária mesmo. Por quê? O meu padrasto, ele é angolano, e ele veio para o Brasil na época dos anos 80, fugindo da guerra de Angola, e ele mostrou para a gente esse caminho. Ele veio como refugiado, ele é jornalista, hoje, infelizmente, ele está adoentado, mas, assim, uma pessoa muito importante na minha vida e que me mostrou esse outro lado, esse lado do imigrante, esse lado do estrangeiro, esse lado do outro, né, do não humano. E o que acontecia no aeroporto, que foi a maior indignação nossa, foi porque, nesse caso dessa pessoa, ele era refugiado. E ele tinha viajado, estava voltando, tinha esposa aqui, tudo certinho. E o próprio CONARE já tinha respondido, porque antes de ir para o aeroporto, eu consultei o CONARE, que é o órgão do Ministério da Justiça, que cuida dos refugiados, para saber da situação daquela pessoa. E o CONARE me mandou um ofício falando, olha, ele tem um processo, ele é solicitante de refúgio, o processo dele não terminou. Então, não teria nenhuma razão para que ele ficasse inadmitido no aeroporto. E essa época, hoje isso já não existe mais, graças a Deus, mas tinha essa época no aeroporto, tinha um local que chama Conector, que era uma sala onde eles enfiavam tudo que era refugiado, e as pessoas às vezes ficavam lá 10, 20, 30 dias, e é um local que não tinha lugar para tomar banho, a comida era a comida do avião,
E eles ficavam lá até eles decidirem. E o grande problema, a grande discussão com a Polícia Federal, que até foi motivo de outros elogios que nós recebemos, né? Inclusive tem um outro procedimento que eu entrei, porque num dos habeas corpus, eles falaram que eu e minha mãe somos velhos conhecidos da Polícia Federal, né? Por conta dessas denúncias que a gente tem feito. E lá, o que acontecia no conector? A briga era a Polícia Federal que queria fazer o filtro. Bom, você é refugiado, eu aceito o seu pedido, você não é, deporto você, vai embora para o teu país. Quando, na verdade, o Estatuto do Refugiado e a lei que trata do refúgio fala exatamente o contrário. A lei fala que quando um refugiado, um imigrante, chega na área da imigração e ele fala que ele quer solicitar refúgio, a atribuição da Polícia Federal acaba ali. Ele é obrigado a colher a informação, mandar para o CONARE, Ministério da Justiça. Existe uma falha? Existe. Existe um problema? Existe. Mas não é dessa forma que eles podem resolver isso. E nesse dia, as palavras que esse delegado proferiu foram palavras que me feriram mortalmente. Porque ele disse para mim, olha, eu não vou permitir que essas pessoas entrem aqui. Essas pessoas. O que eu vou falar para os meus netos? E aí foi onde começou toda a confusão. E aí era esse problema, porque eles queriam fazer esse filtro. E aí era a nossa briga. Então teve caso no aeroporto que a gente entrou, que nós conseguimos liminar no habeas corpus para impedir que a pessoa fosse deportada, e eles colocaram a pessoa à força no avião e mandaram embora. Descumpriram a liminar do juiz. Então, veja, eles não respeitam o advogado, não respeitam o juiz, não respeitam a lei, não respeitam nada. Óbvio que eu não quero generalizar, tem as exceções. Nesse dia, o delegado Cássio, depois, né, me atendeu muito bem. Depois, eu fui chamado lá na delegacia do aeroporto pelo superintendente, que na época era o Dr. Wagner Castilho, e ele conversou comigo, me pediu desculpas e tal, só que ficou por isso mesmo. Mas então eu não quero generalizar. Mas a verdade é que, depois desse episódio, a coisa para a gente deu uma piorada. Então, até hoje, a gente ainda enfrenta resistência, a gente recebe esses apelidos, né? Eu e minha mãe, coitadinha, né? Velhos conhecidos da Polícia Federal. A gente vai lá, o doutor Leonardo, ele é testemunha. Várias vezes ele já foi acionado por nós. E sempre prontamente. E aí começa, liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Eu entendo que isso é muito importante, mas é muito cansativo. É muito cansativo. E hoje, depois já de algum tempo, eu me pergunto se realmente eu acho que eu passaria por tudo isso de novo, né, para receber um desagravo depois de 7 anos, praticamente. Né? Mas, depois de ter ouvido o doutor Alexandre, o doutor Eduardo Ferrari, o doutor Leonardo, aquele calor, aquela fogueira se acende, eu acho que eu estou no caminho certo. Né? Então, na verdade, eram essas minhas palavras. Eu estou muito feliz por estar podendo expressar isso aqui. Né? Sei que eu não sou um bom cantor de rap aí, mas deu para dar uma ideia, né? Para dar o tom, né? Como a gente diz na roda de samba, quando a gente vai cantar uma música, né? Me dá um tom tal, né? Então, o meu tom é o tom do Negro Drama, né? Então, eu agradeço a todos e todas, e essas eram minhas palavras, assim, estou realmente emocionado e muito grato aí pela oportunidade de poder estar me expressando. Gratos ao doutor Marco Antônio por suas exposições. Convidamos para suas considerações finais o doutor Eduardo Ferrari Geraldes, presidente da subseção de Guarulhos e presidente desta solenidade de desagravo. Muito obrigado, Luana, mais uma vez. Que celebração nós tivemos aqui, doutor Marco. Olha, evidente que é uma sessão de desagravo, né? Uma solenidade de desagravo. Mas como nós aprendemos hoje contigo, né? E assim, você é muito generoso, né?
tivemos algumas oportunidades em que a advocacia precisava estar sendo socorrida, e essa é a nossa missão. Quando nós somos acionados, temos que encará-la. O Dr. Leonardo Souza Costa está aqui, sabe que nós também já quase saímos presos em 2 oportunidades, e ele mencionou que a nossa arma era a nossa carteira da ordem, né, naquele momento. Né? E naquela ocasião, eu fui nessa mesma delegacia que você mencionou, eu fui chamado para um canto lá, né, na unidade, e fui. Eu até falei depois, né, para os amigos, eu quero ser preso assim, né? Quem não quer ser preso defendendo o Estado democrático de direito, né? Olha só, seria um prêmio que eles estariam me dando, mas eles não são tão idiotas assim, né? A instituição estaria sendo presa ali. Aí foi isso que eu sempre tratei de dialogar. E, assim, para nós, doutor Marco, é muito triste saber que esse tipo de... o que você retratou na sua narrativa, especialmente quando você sofreu a violação, não retrata aquilo que você presenciou ali. E você é um advogado, não é? Você é um cidadão privilegiado nesse nosso universo, nesse nosso Brasil, não é? E imagina o que o cidadão passa, não é? E nós temos que ser resistência, doutor Marco, não podemos ceder, jamais. Doutor Leonardo Souza Costa, parabéns pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação. Faço aqui também uma saudação à minha amiga querida, guerreira, batalhadora da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional, Ana Carolina Moreira Santos, que já cerramos fileiras várias vezes juntos, debatemos ideias, trocamos ideias. Aprendo muito com você, viu, Ana Carolina? Obrigado pela oportunidade. E dizer que a advocacia é unida. E teremos que ser mais unidos, depende só de nós. Grande abraço a todas e todos. Antes de fazer a fala final de encerramento, eu gostaria de passar a palavra ao presidente do 14º Conselho de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, atual presidente, para que ele faça as vezes do nosso encerramento. Doutor Alcides Lema. Boa noite a todos, boa noite a todas, colegas, advogados. Peço vênia aqui para cumprimentar a todos os colegas, membros da mesa, na pessoa do nosso conselheiro, doutor Leandro Sarcedo. E gostaria de parabenizar, primeiramente, o nosso presidente, doutor Eduardo Ferrari. Já tivemos a oportunidade de em outras solenidades, né, doutor Eduardo, também participar desse evento tão solene que é o Desagravo. É sempre uma satisfação. Gostaria de parabenizar o doutor Alexandre de Sá pelas belas palavras. Foi uma aula verdadeira. Já tive a oportunidade, a honra de assistir palestras e participar de palestras com eles, e ele sempre traz com muita maestria essa questão que é a defesa das nossas prerrogativas. Por fim, parabenizar a grande estrela, né, desse evento, como disse o doutor Eduardo Ferrari, que é o doutor Marco Antônio de Souza, que foi combativo, corajoso, na defesa não só de suas prerrogativas, mas principalmente dos direitos de seu próprio constituinte, conforme o doutor Alexandre bem salientou, que não é um direito do advogado, mas um direito de todos os cidadãos, na verdade, porque se o advogado não tem essa ferramenta, como que nós vamos trabalhar? E gostaria aqui de salientar, doutor Marco Antônio, que o senhor, uma frase sua, que o senhor disse que as palavras e esse desagravo de hoje fez com que reacendesse esse fogo dentro do senhor, né? Que já se passaram 7 anos aí desde desse evento trágico, vamos dizer assim, né? Porque é muito doloroso, eu sei, porque já sofri, né, na pele situações semelhantes a que o senhor passou, mas eu acredito que esse fogo, na verdade, nunca
nunca sequer diminuiu dentro de Vossa Excelência, né? Porque só pela sua fala dá para se perceber o quanto o senhor é combativo, o quanto o senhor é diligente no exercício da advocacia, na defesa das prerrogativas, enfim, dos direitos de seu constituinte. Então, é sempre uma honra, uma satisfação poder participar, né, de um evento desse, porque acredito eu que todos que aqui estão, que compõem a mesa, certamente já vivenciaram algo parecido consigo ou com um colega muito próximo. Então, todos aqui estão e não é por acaso, né? Todos têm esse mesmo propósito, que é fazer valer as nossas prerrogativas. Então, mais uma vez, quero parabenizar toda a advocacia, em especial a advocacia de Guarulhos, aqui bem representada pelo Dr. Eduardo Ferrari, e que nos proporcionou essa oportunidade. Uma boa noite a todos e o meu muito obrigado. E para o encerramento desta sessão solene, anunciamos o pronunciamento do doutor Leandro Sarcedo, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Muito obrigado, Luana. De fato, é uma grande honra poder encerrar hoje essa sessão de desagravo público, uma sessão que se mostrou tão plural, tão importante na temática tratada, e aqui, muito brevemente, eu queria iniciar esse encerramento agradecendo a presença, Dr. Marco Antônio, da nossa secretária-geral adjunta, da diretoria da Seccional São Paulo da Ordem, doutora Margarete Lopes, bem como da nossa conselheira seccional, doutora Ana Carolina, também vice-presidente da Comissão Seccional de Direitos e Prerrogativas, e em nome dessas duas grandes mulheres, agradecer a presença das demais colegas aqui presentes, mostrando que a luta por direitos e prerrogativas e a luta pela advocacia é também a luta por essa pluralidade, por essa inclusão. E sabe, doutor Marco Antônio, quando eu comecei na Comissão de Direitos e Prerrogativas há mais de 20 anos, não eram poucos os advogados que tinham uma certa intolerância, uma certa antipatia pelo Instituto do Desagravo Público. Por quê? Porque diziam que era uma ação interna corporis, que não atingia a finalidade de reprovar aqueles que atentam contra as prerrogativas, e a bem da verdade é que na medida em que eu comecei a tomar parte, já quando integrava a direção da comissão, há alguns mandatos, quando eu comecei a tomar parte nessas solenidades de desagravo, eu comecei a compreender na realidade, quando elas acontecem, a grandeza do momento que se faz quando nós temos uma oração, como a proferida pelo Dr. Alexandre de Sá, quando nós temos a presença do presidente de uma das maiores subseções do nosso estado de São Paulo e também do Brasil, e quando nós temos principalmente a palavra do desagravado, o nosso querido, o nosso hoje desagravado e festejado doutor Marco Antônio Souza. E aqui, doutor Marco Antônio, mais do que ele desagravar e encerrar com as palavras esse desagravo, com as minhas palavras esse desagravo, eu gostaria de lhe agradecer. E por que agradecer? Porque esta sessão de desagravo não é uma sessão que trata somente de direitos e prerrogativas da advocacia. Na fala de Vossa Excelência, doutor Marco Antônio, eu ouvi falar em resistência ao arbítrio. Eu ouvi falar em proteção aos direitos humanos. Eu ouvi falar que as autoridades
muitas vezes separam aqueles que consideram humanos e aqueles que consideram não humanos. Doutor Marco Antônio, isso é uma maravilha, eu ouvi falar em luta identitária. Olha que coisa sofisticada, que coisa bonita de se falar. A luta identitária com os refugiados, por entender que nós, enquanto advogados, temos uma missão que é muito além da própria Constituição. A nossa missão é transcendente na sociedade. Eu ouvi Vossa Excelência citar Lígia Ferreira e Luiz Gama. Doutor Marco Antônio de Souza, a missão da gente aqui hoje é lhe desagravar. Depois de tantos e tantos colegas, aqui na presença da nossa secretária-geral adjunta, representando o presidente Caio Augusto, na presença, depois da oração do doutor Alexandre, da presença do doutor Ferrari, da presença do nosso presidente do conselho, doutor Alcides, da nossa conselheira seccional, doutora Ana Carolina, e de tantos e tantos outros advogados. Nós gostaríamos que Vossa Excelência se sentisse de fato desagravado, mas mais do que tudo, eu tenho certeza que posso falar em nome de todas e todos os presentes. Nós temos que, na verdade, doutor Marco Antônio, lhe dar os nossos sinceros agradecimentos pela aula, não só de advocacia, mas pela aula de cidadania. E também, doutor Marco Antônio, porque Vossa Excelência aqui, nesta sessão, tocou, ainda que sem falar, recitando poemas, colocando seus óculos escuros, neste assunto que é uma chaga e é uma luta da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a luta contra o racismo institucionalizado. O racismo encastelado nas micro-relações de poder entre autoridades e aqueles que vão até eles pedir a proteção de seus direitos. Então, doutor Marco Antônio, primeiramente, muito obrigado por tudo que Vossa Excelência nos ensinou, pelo teor de seu discurso. E, por fim, encerrando essas palavras, que Vossa Excelência esteja e sinta-se desagravado, com a honra lavada e nunca, nunca desanime desta sua luta, que é a luta de todos nós. É a luta pela democracia, é a luta pelo Estado Democrático de Direito, é a luta pela Constituição de 88, é a luta pela República Federativa do Brasil. Muito obrigado e boa noite a todas e todos. Agradecemos ao Dr. Sarcedo pelas considerações finais e com essas palavras anunciamos o término desta sessão solene de desagravo. Agradecemos a presença de todas e todos e desejamos uma excelente noite.